Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre função. Falei com vocês e vamos fazer essa revisão desse conteúdo aí. Vamos matar a pau aqui para a gente encerrar nossa matéria. O que é função de uma maneira geral? Função é todo gráfico que eu tenho aqui uma representatividade. Vou colocar aqui como maneira dois conjuntos. Vou colocar três, na verdade. Que a gente explica a função composta. E eu tenho um conjunto de A em B tenho uma função de A em B, ou seja, qualquer número que eu jogar aqui vai me dar um resultado aqui. E vamos falar assim, aqui eu tenho uma função dos números reais para os números reais, tá? Ou seja, eu vou relacionar os elementos desses dois balãozinhos. Então, quando eu fizer essa relação, primeiro, o elemento de onde saem as setas, eu falo que é o meu domínio. O elemento, o grupo, né, de onde recebe as setas, eu falo que ele é a imagem. Né? Ou posso dizer, todo esse grupo aqui, ele seria o contradomínio, tá? Então, vou chamar aqui de contradomínio. Beleza, então já tem aqui duas características importantes dos meus da minha função. Então eu tenho aqui o domínio, aqui eu posso chamar os elementos que recebem a seta de imagem e todo o conjunto de contradomínio. Deixa eu abrir o chat aqui, caso vocês tenham dúvida, é só falar. Bom dia, bom dia. Então, olha só. Vamos colocar aqui que eu tenho os elementos. Menos 1, 0, 1 e 2. Esse é o meu elemento aqui de domínio. Aí vamos falar que daqui para cá, eu tenho aqui uma função, né, os números passam por uma função, passam por uma transformação, e essa transformação ela é de 2x menos 3. Então, todo número que eu jogar daqui para cá, eu vou ter o quê? O 2x menos 3. Então, vamos colocar aqui alguns números aleatórios. Vamos colocar menos 7. Deixa eu fazer menorzinho. Colocar aqui menos 7. Vou colocar aqui menos 5. Colocar aqui menos 3. Colocar aqui menos 1. Colocar aqui 1. Colocar aqui 3, 5 e 9. Então, tem esses elementos aqui no meu conjunto do lado de cá. Se eu conseguir relacionar, né, cada elemento desse, então se eu jogar aqui na função menos 1, jogo aqui, fica menos 1 vezes 2 dá menos 2, né, menos 3 dá menos 5. Então, eu relaciono esse menos 1 com menos 5. O 0, se eu jogar aqui, vai ficar menos 3. O 1, se eu jogar aqui, fica menos 1. O 2, se eu jogar aqui, vai ficar o quê? 1 positivo. Então, eu só tenho esses elementos aqui que recebem a seta. Eu vou colocar até em destacado ali para vocês perceberem. Só tenho esses elementos aqui que recebem a seta. Então, posso falar que a parte em verde
é a imagem, tá? Então, a imagem é a parte em verde. O contradomínio é a parte em vermelho, tá? Então, o contradomínio é a parte em vermelho, só para esclarecer bem. Então, toda vez que eu tiver uma função, eu tenho que respeitar, eu sei que minha função vai ter domínio e imagem, né? Outra coisa que é importante é que eu ainda posso jogar esses valores aqui em uma outra função, né? Vamos falar que daqui eu jogo em uma outra função, né? Que vai sair daqui para cá, né? Também nos reais. E essa outra função que eu vou chamar aqui de g de x, é a função x ao quadrado mais 1. Né? E vou colocar alguns valores aqui no nosso gráfico, tá? Aí vou colocar aqui 8, vou colocar menor, 8, 10, colocar aqui 2, 26, 35, 90, 81. Tá, olha só. Se eu jogar, né? Se eu conseguir relacionar esses elementos aqui com esses, eu tenho a mesma coisa que eu tinha no lado de cá, certo? Então, ó, eu pego aqui o menos 7, jogo na minha função. Menos 7 ao quadrado dá 49, mais um 50. Não tem aqui, certo? Se eu pegar o menos 5 ao quadrado dá 25, mais um 26. Então, ele tem aqui imagem. Beleza. Menos 3 ao quadrado, 9, mais um 10. Então, 10. Menos 1 ao quadrado mais 1, 2, né? Então tem esse aqui, e a seta desse aqui também sai para o 2. 3 também vai para o 10. 5 também vai para o 26. 9, 9 ao quadrado, 81, mais 1, 82. Então não tem, né? Então tem esses elementos aqui que recebem as setinhas que eu marquei ali. Então, gente, vocês percebem que eu tenho uma função que joga, vamos chamar de conjuntos aqui, conjunto A, conjunto B e conjunto C. Né? Eu tenho cada conjunto aqui respectivo. Então, eu tenho uma função que joga de A para B e tem uma função que joga de B para C. Eu teria uma função que ela faria o processo de jogar diretamente de A para C, ou seja, jogar o menos 1 aqui e achar o valor de 26, né? Teria essa função? Então, isso que a gente chama de função composta. Para quem teve dúvida aí sobre o que é função composta, aí a gente já consegue esclarecer bastante aí, ó. Por quê? A função composta, ela é o quê? Uma função que vai ser uma única função que vai encurtar os caminhos, né, que a gente conseguia fazer. Por exemplo, para jogar o menos 1, ter o resultado de 5, jogar o menos 5, né, na verdade, e ter o resultado de 26, eu precisaria pegar essa função aqui, né, ou seja, vou colocar até em cor diferente aqui, pegar a função laranja, que me deu esse resultado, e dar o resultado, depois jogar na minha outra função, né, que seria, vou colocar aqui a função vinho, para dar esse resultado aqui. Né? Então, eu vou fazer esses dois processos, ou seja, eu vou pegar essa função, que é f de x, e jogar dentro de g de x. E quando falo esse jogar dentro, seria mais ou menos assim, ó. Minha g de x, minha h de x, né, que é a minha nova função que eu quero, a função rosa,
ela vai ser a minha função g da função f de x. E isso aqui é o nome de uma função composta que a gente vai chamar de GOF, tá? GOF. É isso aqui que a gente está falando. Tá dando para pegar aqui? Isso já é revisão, tá? Isso já é revisão. Então é isso que a gente tem na função composta. Então a função ela caracteriza por ter um domínio, uma imagem, que são os elementos que recebem a seta, certo? E o contradomínio, que são todos aqueles conjuntos ali do grupo. E a função composta é a função que vai ligar diretamente o início ao final sem ter um intermediário, né? Então, se eu fizesse isso aqui, seria basicamente eu fazer isso aqui, ó, né? Eu tô pegando a função f de x e jogando dentro de g. Então, se g de f de x e a minha função f de x é 2x menos 3, então estou fazendo do g de 2x menos 3. Então, agora, a função composta não é log, tá? A função composta não é log. Log é uma outra função específica, tá? Então, ó, eu estou fazendo isso aqui, né? Então, no lugar que tiver x, eu vou substituir por isso aqui, tá? Vou até copiar aqui, ó, copiei. Por quê? Porque vai ficar assim, ó. G, então, de f de x, que eu vou chamar g, ó, f, né, a função gof, vai ficar o quê? X ao quadrado, não era isso? Mais 1. Só que no lugar do x, eu vou abrir um parênteses. Por quê? Aqui no lugar do x vai vir a função, que é quem? 2x menos 3. E assim eu resolvo, tá vendo? Que eu abri no lugar do x, eu coloquei um parênteses, no lugar do parênteses eu coloquei o que era na minha função. Quando eu resolvo isso, eu vejo que eu tenho um binômio, né? Um trinômio, na verdade. E esse trinômio vai me dar um resultado aí de 4x quadrado, né? Menos 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 12x mais 9, né? Mais 9, mais 1 fica mais 10. Então, esse seria meu resultado aí da função composta, tá? 4x ao quadrado menos 12x mais 10. Galera, ficou entendi o que é função afim, o que é função composta? Se eu tiver um gráfico, né, então vamos colocar aqui eixo y, eixo x. Como é que eu represento a minha função? Como é que eu represento a minha função nesse gráfico, né? Lembrando, a função, vamos até desenhar qualquer função aqui, tá? A função, ela respeita uma característica, deixa eu colocar aqui. Respeita uma característica, você pode ver alguns exemplos assim. Por exemplo, a gente tem, só vai ser função se a gente fizer o teste da reta horizontal, ou seja, eu não posso ter saindo uma seta de 2x, né? E esse é o eixo x, ó, e esse é o eixo y. Ou seja, um valor de x não pode ter dois y. Aqui nessa função, no gráfico, eu vejo que ó, esse y aqui, ele tem 3x, certo? Por que, Juan, você está vendo que ele tem 3x? Ó? Aqui é um valor de y, né? Vamos chamar de y. Aqui ele é o mesmo valor de y e aqui ele é o mesmo valor de y. Só que o que difere cada um desses pontos? Difere cada um desses pontos o valor de x. Aqui x é zero, né? Aqui x vai assumir algum valor, né? x1, por exemplo, e aqui eu vou ter um valor de x2. Então percebam bem, vários x pode ter o mesmo y, só que eu não tenho isso como função, um y tendo vários y tendo
um único x, tá? Então, isso caracteriza a função. Esse ponto aqui, por exemplo, por que aqui em cima está com a bolinha fechada e aqui embaixo está com a bolinha aberta? Que aqui, nessa parte aqui, quando eu estiver em cima desse valor, o valor que vai estar em jogo na função, que vai estar ser característico dessa função, vai ser esse valor de cima aqui e não esse valor de baixo, tá? Porque aqui tem um intervalo aberto e a gente arremete lá na parte de intervalos. Mas vamos fazer exercício. Deu para entender essa revisão? Não sei se foi útil, se não foi, mas vamos lá. Olha só, questão da UFPE, que ele fala... Tá aí no capítulo de vocês, tá? Nas atividades em avaliação online, vocês vão achar aí na frente de função, tá? Vocês vão encontrar aí, quer ver? Vou até mostrar o caminho para vocês. Para quem quiser fazer, gente, as revisões, vocês têm um recurso muito bom. Qual é esse recurso? Você entra aqui no capítulo, né? No caso aqui eu vou entrar em funções, vou mostrar para vocês o caminho. Vou entrar em função, né? Terceira série, a função. Vou entrar aqui em função. Depois que eu entrei aqui em função, todo capítulo, gente, ele vai me dar uma parte de exercícios, tá vendo? Ó? De exercício. E é isso que a gente vai usar. A gente vai pegar essa parte do exercício e fazer o quê? Visualizar. Então, agora, além dos exercícios que eu passei, vocês podem estar utilizando o próprio Bernoulli como uma parte de revisão, né? Que ele vai te dar um apoio aí. Né? Então, olha só. O FPE 1996. Ele falou, a função f é dos reais nos reais, tal que f de x mais y é igual a x, f de x mais f de y. E ele está pedindo aqui, ó, calcule f de 0 mais 1. F de 0 mais 1. Vou dar um tempinho para vocês, tá? Tentarem resolver. E vocês podem me falar aí o que vocês conseguiram. Se eu lembrar da função afim, que é meu coeficiente angular, e B é meu coeficiente linear, e esse A também, gente, o A, ele é tangente da inclinação, tangente do ângulo, né? Tangente de alfa, vou colocar ali, tangente de alfa. Ou eu posso lembrar que meu A, ele vai ser o meu delta Y. Como é que eu coloco um delta aqui? Mais simples, não tem nenhum triângulo aqui no meu teclado. O A seria meu delta Y. Vou colocar isso aqui como delta, tá? Meu delta Y dividido pelo meu delta X, né? Então eu já teria que né? Y dividido por X é igual a minha tangente. Então eu posso resolver boa parte das questões afim, né? A questão primeiro grau, função afim com isso aqui, utilizando também, gente, regras de 3, tá? Para quem tiver dúvida, já a gente fala como é que a gente utiliza a regra de 3. Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão. Não sei deixar em tela cheia isso aqui, não. Beleza, tá aí. Gente, essa aqui é uma das listas que eu deixei para vocês, tá? Ele fala assim, ó, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro, e 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta é o gráfico que mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada pelo eixo Y, vertical, quantidade de combustível, e a distância percorrida aqui no eixo horizontal. Tá? Aí ele pede assim, ó, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo veículo, pelo automóvel, é qual alternativa? Vamos ver se estão afiadas aí em função afim ainda.
Questão do Enem, tá, gente? A gente já está direto na questão do Enem. Acho que não vou ficar fazendo os outros tipos de questões com vocês aqui, não. Galera, minha internet caiu aqui, tá? Olha só, eu estava falando com vocês que a gente tem duas coisas importantes. A gente tem que a função está com esse comportamento, ou seja, está diminuindo o seu valor, e aqui é um número importante para a gente, né? Eu já tive duas pessoas que responderam, e olha só, esse cara aqui, quando toca o meu Y, esse cara aqui é o meu B, tá? Esse cara é meu B. Então, de cara, eu já vejo que o meu B vai ser quem? Ó, se minha função f de x é igual a x mais b, eu já vejo que meu B é qual o valor? O valor de 50, não é isso? Valor de 50. Então, eu elimino essa aqui que tem 500, elimino essa que tem 500 e elimino essa que tem 500. Certo? Agora, basta saber, é positivo ou é negativo? O que vocês respondem para mim? É positivo ou é negativo? Negativo. Por quê? Porque a função da esquerda para a direita ela está diminuindo. Logo, eu tenho aqui minha alternativa letra D. Tá bom? Então, gente, é isso que eu quero que vocês peguem aí no Enem. A gente vai começar a fazer uma leitura mais dinâmica da prova para a gente fazer mais rápido, tá? Vamos fazer mais rápido. Por quê? De cara aqui, ó, eu vejo que é uma função afim, que ele pediu, né, a expressão algébrica. Aí aqui já me deu o valor de 50. Não, se colocasse o x igual a zero, a quantidade a quantidade de litros que vai ter no combustível vai ser 500, né? Olha só. Se eu fizer aqui f de x, né? X igual a zero. Quando eu andei 0 quilômetros, quantos litros que eu tenho que ter no combustível? Na 50? Oh, desculpa, gente, eu coloquei aqui D, não é D não. Eu buguei, que é letra B, tá? O sinal de negativo aqui, ó. Sorry. Quase buguei a cabeça de vocês. Falei que é negativo e marquei errado. Olha só. Se conseguiram enxergar isso aqui, ó, a função está caindo, né? E o meu valor, quando o x for zero, vai ter que ser 50. Então, eu falo, f de zero é igual a 50. Tá, então se eu jogar nessa função aqui em cima, né, eu ficaria com a vezes zero é igual a, então, a x mais b é igual a 50. Logo, se meu x é zero, então eu vou ter a vezes zero, tá? De uma maneira bem mais devagar, mostrando para vocês, passo a passo. Isso é igual a 50. Logo, meu b vai ser igual a 50. Entendeu por que 50? Beleza? Por que o negativo? Porque a função está decrescente. Juan, se eu quiser calcular o valor desse A, se quiser calcular o valor desse A, fica fácil. Delta Y. Então, ela saiu aqui do 50 e foi para o zero. Não é isso? Então, final, que é zero, menos inicial, que é 50, dá menos 50. Dividido por quanto? Por quanto que variou em x, de 0 até 500. Então, colocando isso aqui, de 0 até 500, eu vou ter que meu A vai ser quem? Menos 1/10, tá? Só para mostrar para vocês o porquê do negativo. Porque o gráfico tá para baixo, gente, negativo, tá? Numa função afim. Da esquerda para a direita, ele está diminuindo o valor, negativo. Vamos para a próxima? Ficou claro aí para todo mundo? Ficou claro para todo mundo? Gente, o momento para tirar dúvida é esse. A gente não volta mais nessas matérias, tá? Então, o pessoal que estava dormindo lá
porque eu comecei a matéria do terceiro ano, vamos voltar aqui de novo, porque isso aqui é Enem, beleza? Isso aqui a gente até já fez, né? Essa questão 2. Ele fala assim, vamos ler de uma maneira mais dinâmica, vai ter que ser assim mesmo. Ele fala assim, ó, Lucas precisa estacionar o carro pelo período da manhã, pelo período de 40 minutos, e sua irmã Clara também precisa estacionar o carro pelo período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência e o estacionamento amarelo cobra 6 horas por R$ 6,00 por 4 horas de permanência, mais R$ 2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. O estacionamento preto cobra R$ 7,00 por 3 horas de permanência, mais R$ 1,00 por fração de hora ultrapassada. Os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara, respectivamente, são... Dá um tempinho para vocês aí. Vamos ver como é que vocês estão passando. Um dos situados mais bonitos da Copa do Mundo na África do Sul é o Green Point, situado na cidade do Cabo, com capacidade para 68 mil pessoas. Em uma partida, o estádio estava com 95% da sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram o ingresso, que custavam $150 cada. A expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo em dólares é... Vamos lá. Isso é um problema aritmético, tá? Aí, tá surgindo divergência. Olha como essa questão é divergente, tá vendo? Uma pessoa falou que acha que é C, a outra falou que é letra E e a outra falou que é letra B. Então, as três respostas que eu tive aqui, nenhuma foi igual. Então, gente, vamos fazer o processo, tá? Vamos fazer o processo. E a outra falou que é C também, ó. Temos C, E, B e C. Imagina, das cinco, vocês falam quatro e nenhuma é. Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Olha só, gente. Primeiro, ele fala 95%, né? Então, de cara, 95% a gente já corta esses aqui, ó. Porque esse aqui não tem porcentagem. Esse aqui não tem porcentagem, tem alguma coisa errada. D e E a gente já corta, certo? Beleza. Depois, eu tenho que o estágio estava ocupado 95%. Então, é 95% desse aqui. Esse está multiplicando certo, só que está multiplicando com 150 depois que eu tirei 487. Não faz muito sentido. Por quê? O 487 vai multiplicar, o 487 ele vai subtrair do total de ocupantes, né? Que seria aqui, ó, 95 de 68 mil, menos as pessoas que não pagaram, vezes o preço do ingresso. Então tá aqui, tá? E não você vai tirar a capacidade antes, tá vendo? Você tira a capacidade depois de calcular os 95%. Então a gente tem aí a alternativa C, tá bom? Então quem falou C aí acertou. Vamos para a próxima. Ele fala assim, ó. A expressão que relaciona o valor F a ser pago pela utilização da bicicleta por um ano quando se utilizam X horas extras nesse período. Vamos ver. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver a qualquer outra, e se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. E ele fala assim, a expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período, é... E aí?
Muito bem, Tati. Isso aí, Tainá. Nossa, ela passou rápido. 9h04 já. Vou resolver essa questão com vocês e finalizar nossa aula hoje, tá? Se eu pensar assim, ó, que eu tenho eixo Y, eixo X, tá? Vou mostrar isso graficamente. Mas de cara aqui, ó, já vejo que ela vai pagar um valor fixo de $24 e mais R$ 3 por hora extra. $24, né? Ó, mais $3 por hora extra, por X. Então eu elimino todas as outras alternativas, tá? Por isso eu fico com a letra D aqui. Não tem nem o que falar aqui para vocês. Se não ficou claro isso aqui, gente, a gente precisa revisar, tá? Se não ficou claro isso aqui, é preocupante. Então, vamos pensar que seria assim, ó. Aqui seria o meu 24, tá? Aqui seria o meu 24. E o meu coeficiente angulado da reta seria 3, tá? Ou seja, 3 horas, 3 dólares a cada hora. Beleza? Gente, essa lista está disponível para vocês. Ah, outra coisa. Essa lista está disponível para vocês. Se vocês olharem lá no final, a gente tem o gabarito aqui, tá? Então, ó, um beijo para vocês. Está lá disponível. Sejam felizes, resolvam bastante exercício, que eu quero ver todo mundo lá, ó, pegando chinelo nessa reta final, nessa nossa revisão, beleza? Ó, beijão e até mais. Boa semana para vocês aí.